liga e a gente esquece, tá ligado? Esquece. Aí, eu não vou nem te pôr gravar, eu sou vídeo sem gravar. Eu sou estilo salgadinho, né? Nada. Já tá gravando, tá? Só pra lembrar. A gente coloca no erro essas relações. Making off. Então, meninas, qual que é o propósito da gente estar aqui hoje? A gente sente uma dificuldade grande do atendimento da imobiliária, porque quando o processo chega nesse estágio, que já houve uma quebra do contrato, uma quebra de confiança, uma falta de pagamento, o que acontece? O cliente está insatisfeito. Então, as pessoas que atendem esse cliente da imobiliária, elas já estão lidando com a insatisfação dele. Então, ele pagou o serviço da imobiliária, ele não está recebendo, está frustrado. Então, a gente criou esse curso para vocês entenderem bem o que a lei fala, onde está o direito, mais ou menos como vai funcionar o processo, quanto tempo vai demorar. Porque se você dá uma boa informação, uma informação segura nesse momento, é meio caminho andado. Pelo menos o cliente não fica inseguro. O que vai acontecer agora? O cara não está pagando meu aluguel. Então, o propósito desse curso, a princípio, é esse. Sanar dúvidas, dar segurança para você poder dar uma melhor informação para o seu cliente, né? Na apostilinha tem a lei do inquilinato pura, que você encontra na internet em qualquer lugar, mas é bom todo mundo ter na gaveta quando surgir uma dúvida. E o resuminho mais ou menos do que a gente vai falar hoje. A gente vai começar, eu vou começar a traçar uma linha do que a gente quer propor hoje e o Marcos vai fazendo as interferências com os casos práticos e reais que vocês já conhecem. Com relação ao contrato, o contrato é o momento de fazer todos os acordos, tirar todas as dúvidas. Então, a pessoa que está atendendo o cliente para fazer o contrato é um momento bem delicado. Esse funcionário da imobiliária que está fazendo isso, ele tem que estar bem ao par de todas as condições, esclarecer bastante as duas partes do que elas estão acordando nesse momento, tá? Com relação a prazos, multas, rescisão desse contrato, fiança, tudo como vai funcionar para ficar o mais claro possível. Uma coisa que acaba dando bastante confusão no decorrer desse contrato são quais são os deveres do locador e do locatário, principalmente no que tange às benfeitorias. Então tem alguns deveres que são bem claros. Uma coisa que a gente achou bem interessante de todos que lidam na imobiliária terem em mente que um dos principais deveres do locador, que ajuda a tirar dúvidas na prática, no dia a dia, é que ele tem o dever de manter esse imóvel, entregar e manter o imóvel durante a locação em condições de uso e habitação ao qual o uso que ele se destina, se for comercial, ou habitação no caso de residencial. E também que ele tem a obrigação de fazer com que esse uso do imóvel seja pacífico, isso é a obrigação do locador. Então, de repente, muitas coisas que elas têm que o funcionário tem que lidar no dia a dia, se ele usar essa máxima de qual é o principal dever, manter em condições de uso, de habitação e uso pacífico, muitas vezes ela consegue sanar uma dificuldade entre as partes ali na mesa de atendimento dela. A imobiliária acaba sendo um papel de juiz, de intermediador, de mediador, né? E o que acontece muito é ambas as partes exacerbando seus deveres. Então, a gente tem proprietários fazendo exigências que vão além da lei, a gente tem locatários fazendo exigências que vão além da lei. Vou dar um exemplo rápido aqui. Existem proprietários que quer fiscalizar o imóvel todo mês. Vocês acham que vocês como inquilinas, vocês acham que a paz que a Karina falou, que é o que tem que dizer lá, né, que é a premissa básica do contrato, a paz, sempre buscar a paz, ela vai estar sendo, ela não vai continuar intacta, ela vai acabar sendo... Vai ocasionar uma briga, isso, uma coisa, você vai acabar perdendo a paz. Desconforto ao mínimo, no mínimo, né? Ou quer visitar sem fazer, sem marcar hora. Eu quero ir de surpresa, no meu imóvel para ver como é que tá. Entende isso? Então, você pensando na máxima do uso pacífico, você já consegue falar para o seu locador, né, para o seu cliente, olha, não é bem por aí, não é interessante você tomar essa atitude, né? Eu já tive caso, no processo judicial, em que o proprietário quis a quebra do contrato,
porque o imóvel não estava sendo mantido do jeito que era no início. E, pasme, nós perdemos a ação porque o juiz falou que a obrigação do inquilino devolver o imóvel no estado em que pegou e que os contratos estando vigentes, até a entrega das chaves, ele poderia restituir o imóvel do jeito que estava. É óbvio, isso não pode ser, a gente não pode pegar esse julgado e usar como verdade para todos os casos, é um caso isolado, mas é só para vocês entenderem que o proprietário muitas vezes já quer fazer justiça no curso da locação, sendo que ele tem que buscar a paz. E a imobiliária sempre buscando a mediação e apesar da imobiliária muitas vezes prestar serviço para o proprietário, buscar a pacificação também em relação ao locatário, em relação a todas as partes. O locador também tem que entregar sempre um recibo discriminado, o locatário ele tem que saber o que ele está pagando. Então não pode colocar um valor geralzão no recibo. Então a imobiliária já tem esse prático, colocar o que é referente ao aluguel, o que é taxa de condomínio, o que é IPTU ou qualquer outra coisa que tenha acontecido ali no decorrer do contrato. Tá? Já o locatário, o dever básico do locatário é pagar o aluguel pontualmente, né? Ele também tem que cuidar do imóvel, mantendo ele da forma que ele recebeu, né? Se acontecer algum dano que ele provocou, ele tem que reparar imediatamente. Muitas vezes o locatário fala, não, mas quando eu for devolver o imóvel, eu conserto. A lei fala que ele tem que reparar imediatamente o dano que ele ocasionou, né? No caso de venda de imóvel também, o locatário tem uma prerrogativa que ele tem o direito de receber uma oferta antes, né, de prioridade, né? De preferência. De preferência, é isso, no caso da venda. E ele tem que manter também sempre uma garantia desse imóvel. A gente vai falar depois sobre as garantias nessa locação, tá? Aí a gente entra nas benfeitorias. As benfeitorias são o que mais tem ocasionado dúvidas no dia a dia delas, na imobiliária, dos funcionários da imobiliária, né? A lei fala de 3 tipos de benfeitorias. Benfeitoria necessária, útil e voluptuária. Na prática, elas causam bastante dúvida. Nas benfeitorias necessárias, a lei fala que é obrigação do locador pagar. E normalmente a benfeitoria necessária, você tem que pensar que ela é algum dano que aconteceu no imóvel, que ele prejudica o uso do imóvel. Esse tipo de dano é obrigatório o locador pagar. Então, normalmente é um problema estrutural, um cano, esgoto, telhado. A parte estrutural normalmente é ligado a questões, na prática a gente vê em relação a problema no telhado, problema de infiltração, problema de energia elétrica muito antiga, fiação muito antiga. Essas questões são estruturais. Se elas não estiverem funcionando bem, elas acabam, o bem não está apto aos fins que se destina, que é a residência ou comércio. E aí muitas vezes acontece problema. A paz que a gente tanto usa lá no contrato acaba se quebrando, acaba virando guerra. E a lei fala que, havendo problemas, o contrato ele pode ser suspenso, ele pode ser momentaneamente interrompido, para que o proprietário arque com essas obras necessárias e estruturais, e ainda pode até ser condenado, se for uma briga na justiça, ele pode até ser condenado a pagar a estadia ou a moradia ou os prejuízos que vieram a causar ao locatário. Muitas pessoas não sabem disso. Na prática, o que acontece muito na imobiliária é o que? O proprietário dá no início da locação uns meses de carência, e aí para que o locatário adapte o imóvel ao fim que se destina, se for normalmente quando é comercial. Quando é residencial também. Agora, havendo problema estrutural, ele tem que arcar e ainda, se causar danos, ele tem que indenizar. Aí não é nem lei do nada, é Código Civil puro mesmo. A indenização por negligência, omissão, enfim, por imprudência, negligência,
dispensa ou omissão, ele também pode pagar por isso. Isso. Pensar sempre que se é uma coisa indispensável. Eu não tenho condições de usar o imóvel sem reparar esse dano. Então, fica a cargo do locador. As benfeitorias úteis, elas trazem alguma vantagem ao uso do imóvel, mas ela não é necessária que se faça para o imóvel ser usado. Mas ela agrega algum tipo de valor ao imóvel. Essa pode ficar a cargo do locador ou não. Ele sempre tem que fazer um combinadinho, fazer um acordo antes de realizar essa obra. Tá? A gente pegou como exemplo uma cobertura de garagem. Então a garagem já existe, você alugou o imóvel com garagem, a garagem existe, mas ela não é coberta. E aí o inquilino quer colocar uma cobertura. Então ele tem que fazer um acordo com o locador, se ele vai descontar, se vai de repente fazer meio a meio, como que eles vão fazer. Não é obrigatório. Ele não tem a obrigação O de locador não já é ficar com obrigado. essa despesa. Mas muitas vezes na prática o locador está vendo que ele está agregando valor ao imóvel dele. E muitas vezes ele acaba ajudando. A gente teve um cliente aqui que que alugou o imóvel e estava com um imóvel de taco de madeira bem ruim mesmo. Impedia, o taco era antigo. Na hora da vistoria ele viu que estava. Mas o locatário, por iniciativa dele, contratou a imobiliária, falou que queria colocar um porcelanato. O proprietário foi muito ele foi muito sensato. Ele falou, não, já estava ruim realmente, aqueles tacos, foi mal colocado na época. E aí eles fizeram meio a meio, um pagou a mão de obra, um pagou o porcelanato, não lembro o que fizeram. Agregou valor. Na hora de sair, o inquilino, o porcelanato vai ficar. A lei fala que tem que devolver do jeito que estava. Vai ser muito mais dor de cabeça o inquilino quebrar todo aquele porcelanato e tirar para pôr um taco de novo. Então é mais fácil sempre buscar a paz, aquela paz que a gente falou no início. E as benfeitorias voluptuárias é sempre pensando em embelezamento, puro e simples. E aí, nesse caso, fica a cargo do locatário, porque vai ser o gosto dele que ele vai colocar. Né? Então, a gente pegou como exemplo um jardim. Se ele for criar um jardim, vai fazer do jeito que ele quer, colocar as flores que ele gosta. E aí não cabe ao locador estar ressarcindo ele desse valor. A gente tem muitos casos aqui que esses espelhinhos de interruptor, né? O inquilino entra, troca tudo, aqueles mais modernos, mais chiques, na hora de sair ele quer ser indenizado. Isso é voluptuário. Isso aí não é nenhum. Claro que tudo pode ser motivo de acordo. Se eles se conversarem antes e o proprietário falar, não, pode colocar, a gente racha, tá, mas sempre fazendo um acordinho. A gente sabe que aqui na imobiliária, na prática, muitos locatários fazem sem nenhum consenso, sem nenhuma autorização. E na hora de sair que vem os problemas. Normalmente o contrato tem cláusula que, se acontecer isso, as benfeitorias se integram ao imóvel sem direito à indenização. É uma cláusula contratual baseada na lei. E muitos inquilinos não leem o contrato na hora que entra. E é o que acontece, na hora que sai fica bravo. Não vai me indenizar, não vai me indenizar. Vai lá, arranca tudo, deixa tudo cheio de buraco, cheio de quebrado. Ele vai ter que reparar o dano que ele deixou. Uma outra coisa que é importante, que acho que a gente pulou na outra parte, o inquilino, quando ele entra no imóvel, a lei fala que ele está de acordo com o regulamento interno do condomínio. E muitas vezes eles não estão nem ao par do regulamento interno do condomínio quando eles fazem a locação. Então a gente está batendo bastante nessa tecla das funcionárias da imobiliária alertarem, para eles até buscarem, porque atualmente a maioria das administradoras de condomínio tem um regulamento no site. E darem uma lidinha, porque teve um problema há pouco tempo na imobiliária que a pessoa alugou o imóvel e ela tinha um cachorro. E quando ela mudou, o prédio não permitia cachorro. E ela já tinha feito a mudança, já estava lá, quando ela foi descobrir que não era permitido. E ela assinou o contrato alegando que estava ciente das cláusulas do condomínio. Ela já tinha lido as cláusulas do condomínio. Aí houve uma discussão, mas peraí, a imobiliária não me deu cópia. Mas peraí, a gente tem que agregar valor na informação. Não é obrigação da imobiliária, ou é obrigação da imobiliária, não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que como imobiliária a gente tem que tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado sempre. Então se coloca no lugar dele. Vamos pecar pelo excesso. Nós, imobiliários, a partir de hoje, vamos buscar essa convenção, mandar por e-mail, enfim, investigar um pouco mais desde da fase do corretor, lá que o corretor inicia essa negociação
entre locatário e imobiliária no primeiro momento, tem imobiliária entre locador, desde aquela primeira fase, onde o corretor ainda está mostrando, é interessante a imobiliária criar uma política de alerta. Esse condomínio, a convenção já está aqui, a gente não tem a convenção, vamos buscar. Não está no site? Vamos pedir para a administradora, vamos pedir para o proprietário tem que entregar para a imobiliária, para que a gente possa evitar esses problemas no futuro. Porque o inquilino, apesar de não ser o cliente direto da imobiliária, quem paga a comissão da imobiliária é o proprietário, quem paga a taxa de administração é o proprietário, ele pode ser um futuro cliente. E ainda que não seja um futuro cliente, a gente tem que partir da premissa de tratar bem as pessoas e buscar prestar um serviço de excelência. Entendeu? Evitar que no futuro ele fale que foi culpa da imobiliária o fato do cachorro não poder estar no imóvel. Esse exemplo clássico aí que a gente teve aqui. As garantias. A lei fala que você pode ter uma garantia por contrato, não pode ter mais de uma garantia. E caso falte essa garantia no decorrer do contrato, o locatário tem que apresentar a nova garantia no prazo máximo de 30 dias. As principais garantias, que inclusive são as que são usadas no dia a dia, né? É a caução, quando é de um bem móvel, sempre registrada no cartório, ou de bem imóvel no cartório de imóveis, ou a caução em dinheiro, que tem que ser cobrado no máximo o valor de 3 aluguéis e ser mantido numa poupança para ressarcimento no final para o locatário, caso não seja usado esse dinheiro por nenhum motivo. O fiador tem que ser uma pessoa idônea, que apresente um bem imóvel, também como garantia da locação. E o seguro-fiança, que é contratado uma seguradora, o locatário tem que apresentar a documentação da seguradora, ele também não pode ter nenhum problema no nome dele, e ele faz o pagamento, o próprio locatário que faz o pagamento para apresentar como fiança dessa locação. Na prática, a lei fala nessas três. Na prática tem se usado muito o título de capitalização, garantia por título de capitalização. E aí, como um acordo locador e locatário, estipula um valor, esse valor é pago para algum, normalmente é Porto Seguro, Sul América, enfim, existem várias empresas que oferecem esse título para fazer sorteios de brindes no decorrer, enfim. E muitas seguradoras acabam fornecendo até departamento jurídico, né? Assessoria jurídica embutida, se for necessário, para o locador. Né? Mas, enfim, a lei prevê essas três. Mas dentro da caução tem sido usado também, além da caução em dinheiro, além da caução de imóvel. Veja bem, a gente não pode confundir caução de imóvel com fiador. Tem muita gente que confunde. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa e não é. A garantia na caução do imóvel é o imóvel. O fiador, ele responde pessoalmente. Inclusive com outros bens, né? Com todos os seus bens. É que na prática a gente pede, pelo menos, que ele indique um imóvel para provar a idoneidade financeira dele. Para se provar que ele tem realmente condições de arcar com débitos deixados pelo locatário no futuro, se isso ocorrer. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até a imobiliária sempre teve problema que há uns 15, 20 anos atrás, a gente pegava o contrato de locação que era com o fiador e levava até o registro de imóveis, do imóvel que ele deu em garantia. E antigamente registrava. Só que a lei veda 2 garantias. E o oficial do registro de imóveis começou a negar o registro, a verbação na matrícula do imóvel, do contrato de locação, que ele fala que fiador, a garantia é pessoal. E calção de imóvel, a garantia é o imóvel. Se ele averbar o contrato de fiança no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel, vai estar configurando duas garantias. Então, o que acontece? A calção e a fiança, né? O que acontece? A gente tem que estabelecer isso muito bem, delimitar isso muito bem com o locador. Locador, você quer calção, você quer gravar o imóvel, realmente gravar o imóvel é muito mais garantido, porque o locador e o fiador, locatário e o fiador jamais vão conseguir levantar essa verbação na matrícula do imóvel sem a anuência do proprietário. Para a imobiliária é muito mais trabalhoso, para o locador é muito mais garantido, só que na prática poucas pessoas aceitam. O fiador fala, não vou ficar com o meu imóvel gravado lá, sem poder fazer nada, sem poder fazer
um financiamento, dá em garantia, sem poder fazer nada. Mas peraí, se você indicou como fiador, a lei também fala que você não pode dar garantia em outro lugar. Você também vai estar agindo de má fé, pode dar fraude contra credores. Aquela questão, é uma questão judicial que, a partir do momento que o fiador se obrigou a garantir aquele contrato com um bem imóvel, ele não pode fazer nada. Na prática, muitas vezes, não acontece. Às vezes o fiador, por isso que a imobiliária precisa estar constantemente renovando esse contrato. Venceu o contrato? Tem que renovar, tem que puxar a documentação, tem que puxar a matrícula, porque muitas vezes na prática o que acontece? O fiador morre, a imobiliária não fica sabendo. A imobiliária renova sem puxar a documentação, o que pode acontecer com a imobiliária? Ela ser responsabilizada por negligência na prestação de serviço. Ela pode sofrer processo, porque olha, o locatário deixou débito, é processo locatário, não recebe, vamos para cima do fiador, o fiador morreu. Morreu quando? Morreu ainda no curso do primeiro contrato. E como que esse contrato está por prazo indeterminado? Se está por prazo indeterminado ainda, eu não vejo negligência por parte da imobiliária. Agora, se renovou e ele já vendeu o imóvel e não tem nada em garantia, e se morreu eu não teria como renovar, mas se ele vendeu o imóvel, vamos pensar que ele vendeu o imóvel e a imobiliária não viu, a gente pode abrir margem para a imobiliária no futuro sofrer um processo por negligência na prestação de serviço. Tá? Porque o contrato ele é feito por um prazo, então o contrato foi feito por 30 meses. Terminou o contrato, o inquilino permaneceu no imóvel e o locador não se manifestou, não fez nenhuma notificação para ele sair, nem entrou com ação, considera-se que esse contrato continua em vigência e agora por prazo indeterminado. Então a gente na prática está colocando para a imobiliária renovar esse contrato, exatamente para checar todas as garantias, é o momento de fazer um novo prazo também do contrato. Tá? Na prática, esse prazo... Tem a questão do prazo na sua frente? Não. Então, vou só dar uma adenda aqui. Na prática, a questão do prazo residencial, 30 meses no mínimo, né, para a questão da denúncia cheia, denúncia vazia, para a gente evitar discussões. E comercial tem a questão dos 5 anos. Quando você faz por 5 anos, o locatário tem direito de renovação. Então, na prática, dificilmente você vê um contrato de 5 anos. Os locadores aí, eles acabam falando por 4, por 3, por 2, né? Só alguns casos que são locatários muito antigos, que já tem muita confiança, que o locador até quer que ele permaneça lá, Sim. que acontece E isso. grandes empresas. Você vê grandes empresas aí, farmácias grandes, você vê aí escolas grandes de idioma, franquias. As franquias exigem 5 anos. Se não for 5 anos, eles investem muito em imóvel. Se não for 5 anos, eles não vão aceitar. E aí, muitas vezes acaba fechando 5 anos. Tem a questão de 30 meses. Por que não pode fazer menos de 30 meses no residencial? Por causa da denúncia vazia, é muito mais difícil de você tirar o inquilino do seu imóvel. Né? Então, na prática, a gente acaba não usando. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um mini curso, uma explicação só em relação a isso. Tá? O aluguel ele é sempre cobrado depois que o inquilino já usou o imóvel, depois você cobra o aluguel. Você só pode cobrar o aluguel no mês vencendo no caso de falta de fiança. Então, como a gente falou, se houve alguma exoneração de fiança ou uma perda do imóvel ou do fiador de alguma forma, é a única brecha que a lei dá, que aí o locador pode cobrar um aluguel antecipado, aí é autorizado pela lei. Tá? Na última alteração da lei do inquilinato, foi em 2012, salvo engano, foi incluída as liminares, as possibilidades de liminares nas ações de despejo. Né? Hoje em dia está muito difícil você conseguir fiador. Então, ainda com a crise financeira, muitas pessoas não estavam conseguindo alugar, porque ninguém quer ser fiador dela. E aí o seguro-fiança é caro. E o proprietário não quer calção de 3 meses só, ele quer uma garantia melhor. Então, o legislador ele incluiu na lei a possibilidade de liminar. Dentre as possibilidades de liminar, se o locador quiser abrir mão das 3 garantias e não ter nenhuma garantia no seu contrato, além de cobrar aluguel antecipado, ele pode, numa falta de pagamento de aluguel, ele pode pedir a liminar de despejo. Aquela que a imobiliária, muitas vezes o funcionário e o próprio locador ele não entende para se conceder a liminar de despejo, ele tem que provar para o juiz, o inquilino está 2 meses atrasado. Ele tem que entrar com a ação de despejo e pedir a liminar e tem que depositar em juízo 3 meses de aluguel, ele, locador, de calção.
para que o juiz antecipe os efeitos da sentença ali no início do processo para que seja realizado o despejo. Ah, mas chega o caminhão lá e já tira? Não, sempre a ação, mesmo com a liminar, vai dar o direito do proprietário, do inquilino, pagar e resolver o problema e continuar no imóvel. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a lei equilátero, depois a gente vai falar só dessa despejo em um outro curso. Eu só quis dar essa pincelada porque existe a possibilidade do proprietário abrir mão das garantias, alugar sem locação, sem garantia, para poder tirar o inquilino mais rápido caso o inquilino pise na bola. Não pague aluguel ou deteriore o imóvel, enfim. A gente percebe a relação da imobiliária com o cliente, ela acaba ficando muito tensa nessa hora, a corda fica esticada. Qual que é o grande desafio? Porque na hora da venda, quem faz? Na hora de fechar o contrato, quem faz essa intermediação é o corretor. O corretor ele é comissionado. Então ele quer fazer a locação o mais rápido possível, quer fazer mais. Muitas vezes ele vende um peixe. Não, nós temos um departamento jurídico excelente. Não, mas e se ele não pagar? Não, você fica tranquilo. Se ele não pagar, a gente manda para o advogado e resolve. E a hora que começa, nas vias de fato de alguma coisa acontecer, o cliente fica super insatisfeito, porque a justiça é morosa, é lenta, não é assim que ele vai resolver. Ele vai ficar com o inquilino ali um tempo, sem pagar, até a justiça conseguir tirar esse inquilino do imóvel. Então, o que acontece? O locador fica com aquela sensação, eu paguei a imobiliária, paguei seu serviço para nada, agora eu estou aqui nessa situação sem receber. Bem delicado. Uma outra coisa que a gente percebe que acontece nas regiões mais centrais de São Paulo, regiões mais empresariais, muitas vezes o locador nem conhece o locatário, não fica indo atrás do imóvel, nada. Mas alguns bairros como este são mais regionalistas, fica uma cara meio de cidade do interior, assim. E alguns proprietários de imóvel têm mais de um imóvel na imobiliária, já criou uma amizade com a imobiliária, conhece o inquilino, sabe, passa em frente ao imóvel. Então, acaba sendo uma relação um pouco diferente, né, do que em outros aspectos, em outros lugares, né? E aí, por conta disso, fica uma relação frágil. E o grande desafio da imobiliária nesse momento, quando chegou nesse momento, é conseguir que esse cliente, a hora que o inquilino entregou a chave, ele recuperou o imóvel dele, que esse proprietário dê a chave de novo na mão da imobiliária e fala, aluga de novo para mim. Eu confio em vocês. Eu confiei no trabalho de vocês. É o desafio da advocacia, prestar um bom serviço, o melhor possível, e a função, de repente, de quem está sentadinho ali atrás da mesa e está dando essa informação para o cliente de uma forma que ele ao menos se sinta seguro. Não, realmente não é o que eu queria, mas são os riscos do negócio. O negócio continua valendo a pena. E eu entendo que esse é um risco do negócio e vou continuar apostando em vocês, né, no trabalho de vocês. Há uns 15 anos atrás começou uma moda de aluguel garantido em São Paulo. Algumas imobiliárias pagavam o proprietário independente se o inquilino pagasse o aluguel ou não. Ou seja, a imobiliária assumia o risco. Isso caiu por terra. Porque todo negócio tem um risco, inclusive a locação. Há quem diga que você imobilizar o seu dinheiro hoje em dia não está mais na moda, você tem que outras formas de aplicar e ganhar dinheiro, mas a imobiliária zela pela raiz. O imóvel é raiz. O imóvel ninguém arranca, ninguém leva, ninguém rouba. Mas a locação tem seus riscos. Existe um proprietário que tem um imóvel alugado e teve problemas enormes com a locação, com aquele inquilino, e você tem proprietários que têm 40, 50 imóveis alugados e não tem problema. Ou às vezes até leva mais na boa quando o inquilino deixa algum problema. Ele já sabe que é risco do negócio, né? Ele já sabe que é risco do negócio. Mas é engraçado o que a Karina falou, porque a gente está na Zona Leste, no bairro mais nobre da Zona Leste, na área Franco, Tatuapé. Mas é engraçado que ao mesmo tempo, apesar de ser... É um bairro emergente, é um bairro que está crescendo, é um bairro que está vindo muita gente do extremo leste. E é muito regional, é impressionante. Você sai para um shopping, você encontra pessoas, inquilino encontrando proprietário, advogado encontrando cliente, você vê a imobiliária, funcionários da imobiliária encontrando a gente sempre encontra funcionários da imobiliária, a imobiliária encontra os clientes. Então, realmente, a gente precisa zelar pela nossa integridade e a gente precisa zelar pelo nosso nome. Nosso nome, eu digo, vocês, cada um pelo nome de vocês, pelo lugar que vocês trabalham, que vocês vestem a camisa, pela empresa que vocês trabalham, eu pelo meu nome, pela empresa que eu presto serviço. Por quê?
é impressionante. São sementes que são jogadas e a gente pode, se a gente planta vento, a gente colhe tempestades. Se a gente planta coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas. É aquilo que eu sempre falo, se colocar no lugar da pessoa para tentar agir como pacificador em tudo, em tudo, em tudo. Porque como ela falou, a justiça é amorosa, a justiça é burocrática. No curso de ação de despejo vocês vão entender o que eu estou falando. E aí para o cliente entender que realmente deu problema, o cliente não está pagando, não é isso que a gente queria, então o barco furou, mas nós estamos juntos, remando até chegar na outra margem juntos, e o objetivo é esse. Terminou, resolveu, toque a chave e a gente poder comemorar. Conseguimos passar por uma fase difícil para esse cliente, mas ele confiou novamente no nosso trabalho, apesar de uma intempérie que ele passou. Tá? Então o objetivo do curso é mais ou menos esse. A gente falar a mesma língua, ficar bem claro e bem entendido o que a lei fala e qual é o processo que vai ser passado com esse cliente no caso de alguma falha no contrato e conseguirmos ajudar vocês a prestar um bom serviço para conseguir conquistar esse cliente de novo. Tá Vocês têm alguma dúvida? Bem, os próximos cursos será sobre ação de despejo, para vocês entenderem realmente como que acontece a ação de despejo. Desde o não pagamento do aluguel até o caminhão chegando na porta do cliente quando acontecer. E também vamos fazer o terceiro curso em relação a danos no imóvel, tá? Para vocês esclarecerem todas essas dúvidas que os danos deixados no imóvel é discussão para mais de metro. É muita dor de cabeça, mas a gente tem que enfrentar o leão e tentar levar a paz, que a gente sempre prega para ambas as partes, buscar o acordo entre as partes. Se não conseguir, se tiver que ir para a justiça, a imobiliária tem que saber passo a passo da justiça, o que pode e o que não pode, para poder instruir muito bem o locador, certo? Se você tem imobiliária na Zona Leste de São Paulo, em São Paulo, em outras cidades, em outros estados, e quer que a gente faça esse curso presencial ou online, a gente vai deixar aqui um cadastro para que você faça o cadastre o seu imobiliário, para que a gente vá até aí, levar excelência, buscar fazer com que você leve excelência aos seus colaboradores, aos seus funcionários, aos seus corretores, justamente para isso que a gente falou aqui. Quando entregar a chave, o locador devolver a chave para você e falar, eu confio em vocês. Tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado. É possível, com treinamento, com esforço, tá certo? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Deixa eu fechar.